é que é um desespero, porque a pessoa não tem mais nada, entende? A pessoa não, ela só tem a aparência dela, só tem aquilo para mostrar, né? É, é, não, não, nada mais, não tem profundidade nenhuma que ela possa apresentar, sabe? Porque eu imagino, tudo bem você ir lá na internet de vez em quando e mostrar seu físico, se você gosta, que as pessoas fiquem vendo quando você ganhou, quando você perdeu. Tudo bem, você quer fazer isso, faz, né? Mas você só ter isso, ou seja, a minha jornada a minha jornada pessoal para mostrar os ganhos físicos, só isso que você mostra. Essa jornada pessoal, de se relacionar com outra pessoa, de estabelecer um trabalho Sim. comunitário, de, de ensinar, Uhum. entendeu? Né? Cadê sua jornada, Uhum. sabe? Para isso. Não tem, porque você não tem mais nada a não ser isso, esse corpo que você está mostrando. É muito triste isso. Muito triste quando você Sim. não tem mais nada. Eu por isso estou dizendo, não me parece nem narcisismo. É. Me parece me parece mais uma, uma tentativa desesperada de falar para as pessoas, viu, eu existo, olha eu aqui, né? Sim. Né? Então eu fico pensando, né? Puxa vida. Você sabe que saiu semana passada um artigo muito assustador no JAMA, mostrando o aumento na incidência de suicídio entre atletas universitários nos Estados Unidos. Está alarmante o número de suicídios que estão acontecendo. Por quê? Nos Estados Unidos, a universidade é muito cara. Hum. Muito cara. College é muito caro, né? Então, quando um filho nasce, às vezes os pais começam a dar uma poupança para poder ir para a universidade. Qual a alternativa se você não tem muito dinheiro para pagar a universidade? A alternativa é você ser um destaque em esportes. Então, no ensino médio, você vai ver jogadores de rugby, de futebol americano, de tênis, de natação, de vôlei, de basquete, né? E de futebol, que vão ser olhados, né? Quando eles têm muito potencial, vai ser oferecida uma bolsa para eles para a universidade. Então, a universidade, não sei das quantas, o college, não sei do que, é, dá uma bolsa para você ser atleta e aluno. Porque você é atleta, você tem que ter um desempenho extraordinário como atleta para conseguir ganhar prêmio para a universidade. Afinal, eles estão pagando você para isso. Porém, como atleta, as suas atividades educacionais não podem ser deixadas de lado. Não é porque você é atleta que os professores vão fazer cara de paisagem que você não fez a prova, que você não fez o trabalho. Você é exigido igualzinho os outros. Então, a exigência começa a ser tão grande em termos de resultados na vida atlética e na vida acadêmica, que as pessoas, e a gente está falando dos Estados Unidos, ninguém se relaciona com o outro, ninguém pensa no outro. Que aí começam, e às vezes, nos colleges você tem colegas de quarto que nem conhece você, e nem fica seu amigo. Você passa 4 anos numa faculdade, você está dormindo com o mesmo cara, com a mesma pessoa no quarto, e a pessoa não é só, você não sabe nada de ver. Então, a solidão, juntando essa exigência muito grande de atividade profissional, acadêmica e atividade esportiva, leva essas pessoas ao desespero, ao suicídio. Entendeu? Porque eles não sabem fazer. Gente de 20 anos suicidando, porque não aguenta mais a pressão. Não tem suporte familiar também, porque também lá, quando as pessoas saem de casa para ir para a universidade, elas compram, né? Só vão para casa em férias, assim, quando vão, né? Então, a sua vida fica. Por isso que está aumentando, né, o índice de Uhum. suicídio, porque a vida. Você não tem ninguém, você não tem nada, você não tem suporte, você não tem amigos, você não tem.
e você tem exigência, exigência, exigência cada vez maior, E essa né? sensação de E, inadequação também, né? Acho que acaba aparecendo bastante de você olhar para as coisas e não conseguir reconhecer os valores que você tem, as suas capacidades, as suas potencialidades. E é uma coisa que é muito comum na clínica, pelo menos é uma coisa que eu tenho visto bastante aqui no consultório e às vezes até mesmo no próprio hospital, jovens adolescentes que trazem no seu discurso um sentimento de inadequação. É como se eles falassem assim: olha, eu tô fora dessa bolha, eu não sei o que. Parece que tá tendo uma festa e eu tô fora dessa festa, e fica com essa sensação de vazio, de incompletude, e eles não sabem o que fazer. Qual que seria uma alternativa, professor, para que a então, psicanálise a questão propõe? para pessoa dessa é perguntar: por que você precisa estar nessa festa? Por que você não Certo. pode ir em outra festa? Por que você precisa estar nesta bolha? Entendeu? Por que que você precisa ser esta pessoa? Por que você não pode valorizar quem você é? Percebe? Você não tem o corpo não sei de quem, o olho não sei de quem, a cabelo não sei das quantas, você tem uma inteligência interessante, você é uma pessoa, você fisicamente é uma pessoa interessante também, você não é daquele jeito, ela precisa ser. Aquela pessoa é daquele jeito de verdade, né? Ou ela é daquele jeito porque ela botou botox, porque ela fez atividade, colocou, fez plástico, não sei do que, fez, moldou-se, Uhum. né? Ela está moldada a isso, né? Então, a questão para o adolescente, para o jovem é essa, né? Por que que você não pode escolher outra festa para ir? Você não Uhum. pode escolher outro grupo para outra bolha para ficar, entendeu? Porque você tem que ficar nessa bolha e nessa festa. Não tem que ficar, né? Você não tem que ficar nesse grupo. Se esse grupo não reconhece você e você é uma pessoa interessante, você tem valores, você tem, né? As pessoas, você é uma pessoa interessante, inteligente, que aprende, que não tem dificuldades com a escola, que vai, que vai bem, que sabe que consegue. Então, talvez a sua bolha seja outra, né? Você precisaria valorizar aquilo que você tem, né? De uma forma realista, também não é supervalorizar aquilo que você tem em Tá. relação, né, aos outros, mas de uma forma realista, saber que você, as suas possibilidades e os seus déficits, como qualquer pessoa deveria fazer hoje, Roberto. Você entende? Quer dizer, por quê? Aquilo que sempre me assusta, as pessoas hipervalorizam as capacidades e não existem déficits. Ou então, quando a pessoa tem essa estrutura narcísica tão extremada assim. Ou então, o oposto. Ela só percebe os déficits e não percebe nenhuma valorização daquilo que elas têm. Entende? E o que você está dizendo é uma pessoa que só percebe o que falta, né? Não percebe o que tem. Enquanto o outro só percebe o que tem, não o que falta. Uhum. Né? Então é um desequilíbrio. Porque um adulto, eu acho saudável, né, é aquela pessoa que sabe equilibrar aquilo que ela tem com aquilo que ela não tem, aquilo que ela pode ir atrás para aprender, para melhorar, Tá. mas sabendo dos próprios valores também, das próprias competências. Então você percebe as duas coisas. Agora, uma pessoa desequilibrada é aquela que só percebe as próprias incompetências, as próprias dificuldades e não se sente capaz de superar, ou aquela que só percebe, só valoriza como se aquilo que ela fizesse é a coisa mais importante do mundo, né? Uhum. É o que a gente falou já, né? Quer dizer, eu sou o melhor costureiro do planeta, sou o melhor estilista do planeta, entendeu? Apesar de ninguém gostar do que eu faço, mas eu sou. Eu sei que eu Uhum. sou. Eu sou incompreendido, né? Você entende? Então, é uma pena, né, que as pessoas não percebam exatamente o valor que tem, né? Tanto para um lado, né? Quer dizer, aquilo que eu posso, aquilo que eu posso ser, que eu já tenho, mas que eu preciso melhorar, e aquilo que eu tenho que já é superior, né? Às vezes a gente recebe pacientes que são pessoas tão extraordinariamente interessantes, né? Com uma inteligência desenvolvida, mas elas são desvalorizadas porque elas não têm um corpo não sei do que, ou porque não fazem atividade não sei das quantas, ou porque
não são reconhecidas na escola, né? Sim. Ou nos grupos, como uma pessoa. Né? É uma pena isso, né? Uhum. É tentar mostrar para a pessoa. Eu acho que para um adolescente, principalmente, a gente tem que. O que a doutor falava, né? O desejo. Sim. Qual o seu desejo? Qual o seu projeto de vida? Né? Qual o seu projeto o que você deseja para sua vida, para o futuro da sua vida? É, não essa coisa que inventaram agora no ensino médio, né? Como é que chama projeto de vida, Projeto né? de vida. Essa coisa que os alunos, os adolescentes detestam, você expõe, né, as Uhum. dificuldades, coisas parecidas, e tem gente, né? Sim. Não, eu estou falando de um desejo de futuro, né? Porque se você pensar, o que está presente no adolescente deve ser o impulso de vida, a pulsão de vida, Sim. não a pulsão de morte, né? A pulsão de morte vai estar presente, mas tem que ser um pouco mais tarde, né? Mas agora não, agora tem que estar presente a pulsão de vida. Se o adolescente está morto, por que a pulsão de vida não está? Mas aí você vê a pessoa, ela não tem suporte familiar, né? Não tem pais que ajudam, não tem amigos, a escola só critica, ninguém mostra para ele o lado interessante daquilo que ele faz, né? De coisas boas que ele tem. Então, logicamente que o adolescente vai se sentir destruído e não vai pensar no futuro, ele vai se cortar, vai pensar em suicídio, vai. Porque Mas aí como que a pessoa pode pensar então a questão das cobranças pessoais para que ela, assim, ok, vamos imaginar que de repente eu falo assim, ó, tá bom, eu quero propor uma mudança de vida, eu vou melhorar, eu não quero mais me enxergar assim como uma pessoa inútil, eu vou começar a reconhecer meus valores. Como que ela pode começar a fazer isso e ao mesmo tempo lidar com, porque isso também tem muita autocobrança. Como que ela pode fazer para reorganizar isso psiquicamente, falando, além, claro, do processo terapêutico, assim? eu acho que, em primeiro lugar, lógico, de novo, né? A gente precisa saber da história. Tá. Por que essa pessoa chegou nisso? Uhum. O que foi dito para ela na história dela inteira que fez com que ela não se percebesse suficiente, né? Ou seja, está sempre faltando alguma coisa, Tá. entende? Então eu preciso saber da história. Eu sempre tenho que voltar para a história. Eu não posso ignorar a história, né? Porque às vezes eu posso até ajudar a pessoa e ela vai até melhorar com a terapia, com a fala, contando sobre as coisas que estão acontecendo, se incentivando, vamos fazer isso, Tá. fazer aquilo. Mas por trás disso tudo tem uma questão da história. Quer dizer, como é que ela chegou até aqui? Como é que a pessoa, que a família, como que os pais, como que as pessoas próximas educaram esse adolescente para mostrar para ele que ele não era suficiente nunca. Não, não, entende? Tem que ser suficiente, né? Tá certo. Eu não sei, mas é óbvio que eu não sei, eu sou adolescente, eu tô na vida para aprender. Eu preciso continuar a minha vida, né? Se eu já fosse, eu sempre falo isso, sabe? Se você está aqui para aprender, se você já soubesse, você não precisaria estar aqui mais, Certo. né? Eu já estaria, não precisa mais estar aqui. Se você já está na faculdade, você já sabe tudo, você vai embora. Né? Precisa mais, vai embora. Então, eu me matriculo, um adolescente se coloca lá, vamos fazer, um adolescente gosta de dança, quer fazer aula de dança. Se sente infeliz porque ele não sabe dançar. Lógico que não, ele está entrando na aula agora, entende? Uhum. Mas aí o professor, se ele for um bom professor, o que ele vai fazer? Ele vai incentivar aquilo que o adolescente está fazendo, mostrando que ele já aprendeu algumas coisas, que ele precisa, né? Agora, se ele for um professor ruim, ele só vai mostrar aquilo que ele não sabe fazer. Viu? Mas o que eu não sei fazer, eu estou aqui para Uhum. aprender. Eu já sei que eu não Agora, o sei. adolescente Agora, o adolescente tem uma autoestima negativa ou reduzida. Se ele ouve alguém dizer para ele, seja, você não está aprendendo direito, ele vai piorar, ele não vai embora, não quero fazer dança, não quero fazer tudo que eu faço de coisa que eu gosto.
quero fazer pintura, não quero fazer mais dança, não quero fazer mais música, não quero fazer mais karatê, não fazer mais nada, porque tudo eu sou ruim. Porque eu não sei. Mas é lógico que eu não sabe lá que você está lá para aprender. Uhum. Né? Lembra que eu acho que eu sempre conto aquela história daquele senhorzinho quando eu morava na Escócia que fazia gaélico e ele ia todo ano com o terninho dele lá. No primeiro semestre gaélico. Todo semestre, ele foi no primeiro semestre. Por quê? Ele falou para mim, sabe como é que é? Já tinha quase 90 anos. E a minha memória não está muito boa, então ele acabava o semestre que tinha tudo, botava tudo no primeiro semestre. É um velho extraordinário, porque apesar dele, ele voltava para o primeiro semestre, não tinha vergonha de voltar para o primeiro semestre, entendeu? Então, assim, eu vou fazer primeiro semestre de dança e eu não sei dançar, eu volto de novo, faço também, até aprender, entende? Eu não sei fazer exercício de física, eu vou aprender. O professor tem que, a obrigação dele é me orientar para isso, né? E não falar, mas ele não aprende porque ele tem transtorno de aprendizagem, distúrbio cognitivo, tem toque, tem TDAH, tem autismo, viu? Tem TOD. Não. Ele é uma pessoa que está lá para aprender e tem dificuldades, que será por causa da história dele. A sua obrigação, como pai, como professor, como orientador, como psicólogo, é ajudá-lo a superar as dificuldades. E não é colocar mais uma nele. Ó, você é isso. Você é incompetente, você é isso. Você não aprende, você é isso, entendeu? Aí é lógico, né? Porque a sensação que dá é justamente essa, né? De que hoje parece que você não tem a permissão ou autorização para não saber determinadas coisas. Você já tem que entrar num curso já sabendo, você já tem que. E é uma coisa que é um discurso muito comum às vezes nos adolescentes. Eles ficam tímidos, eles ficam com vergonha, às vezes, para entrar num curso, alguma coisa, porque é meu primeiro emprego e eu não sei o que fazer. Óbvio, você não sabe mesmo, e parece que não se tem mais essa autorização, ou eles ficam esperando que alguém autorize isso, né? Do tipo, olha, você pode falhar, você pode fracassar para aperfeiçoar e reconhecer essa capacidade de aprimoramento. Mas não, isso não está sendo muito incentivado. Você tem que sempre, se você vai fazer alguma coisa, você já tem que já se destacar. Se você vai entrar num trabalho, você já precisa ser o melhor, você tem que, né, fazer a apresentação surpreendente no primeiro dia de aula, ou na luta, ou no esporte, o que seja. É como se você realmente já tivesse que já chegar com toda uma bagagem e não tem autorização para essa imperfeição ainda, né? Porque você tá aprendendo, você precisa saber, você precisa aprender, né? E para saber, por isso tem alguém que ensina, É. né? A função daquele que ensina, seja ele um pai, um orientador, um professor, sabe, um Uhum, terapeuta, é ensinar porque a pessoa não sabe. Se ela soubesse, se ela soubesse, não faltava. Eu acho isso que é uma coisa que é, é, é importante, né? sim. Nunca, principalmente com adolescentes, a gente nunca pode deixá-los, né? Uhum, E presumir que, ele não quer mesmo, larga a mão, ele não tem interesse nenhum. Não, ele não tem interesse porque alguma coisa discute o interesse dele, né? Alguma coisa está afetando o desejo, porque é preciso ter desejo. Se ele não tem desejo, tem alguma coisa errada que afetou o desejo. Então, eu preciso entender na história dele o que é que fez com que ele se alienasse do próprio desejo, ou seja, o desejo não, né, sumiu, né? E a minha obrigação é ajudá-lo a reencontrar isso, né? Para ele poder crescer e ser um adulto nesse mundo doido que a gente está vivendo. sim.